Como fazer uma horta em casa? Passo a passo. As hortaliças podem ser divididas em dois grupos: as que podem ser plantadas no local definitivo e as que exigem transplante. Hortaliças que precisam ser transplantadas deverão ser semeadas primeiro em uma sementeira para depois serem transplantadas para o canteiro definitivo. O cultivo também pode ser realizado em locais alternativos. Uma caixa de leite, por exemplo, pode servir como recipiente para o cultivo de uma planta, como couve ou brócolis ou várias cenouras. Podem também ser usadas embalagens como latas, potes e vasos. Se existir pouco espaço no quintal, coloque o vaso em qualquer lugar onde receba luz. É sempre importante lembrar que as plantinhas só precisam de um pouco de solo adubado, água e luz do sol para crescer e produzir. Limpe o local, livrando de pedras, cascalho, entulhos e de qualquer tipo de lixo. Caso exista a entrada de animais, deve-se cercar a área ou fazer um canteiro suspenso. Sementeira. Passo a passo para fazer uma sementeira. Escolha um recipiente de até 10 centímetros de altura, que pode ser uma caixa de madeira, garrafa PET, caixa de leite, caixa de ovos, pneus, copos de iogurte e recipientes não mais utilizados, potes, bacias, panelas velhas, entre outros. 2. Ao usar uma caixa, preencha as frestas com pedras. Isso impede que a terra escape e facilita a saída de água. 3. Peneire o solo que será utilizado na sementeira. Caso não tenha peneira, desmanche os torrões de terra com as mãos. 4. Misture a terra com o adubo natural. 5. Preencha a sementeira com essa mistura. Em seguida, amasse a terra com uma tábua ou algo semelhante, mas sem aplicar muita força. 6. Faça pequenas fendas utilizando um graveto. 7. Se as sementes forem pequenas, espalhe-as com a mão. As sementes que se parecem com um pó fino devem ser colocadas em um papel para depois deixar que caiam distribuídas nas linhas. 8. Se as sementes forem um pouco maiores, grãos, faça furos em linha reta com um lápis. Os furos devem ter uma distância de 4 a 5 centímetros um do outro. 9. Após distribuir as sementes nos furos, cubra com uma fina camada da mistura inicial, solo mais adubo natural, e molhe o solo com um pouco de água. 10. As sementes precisam de calor, mas não podem ficar expostas ao sol. Para isso, coloque a sementeira na sombra. 11. Uma opção é reproduzir o efeito de uma estufa utilizando 2 pedaços de arame, os quais devem ser presos na própria terra, cruzando-os de um lado para o outro. Depois cubra a armação com um plástico e coloque-a em local protegido do sol direto. 12. Regue a sementeira pela manhã e à tarde. Não esqueça de fazer um furo no fundo dos potes, para que o excesso de água possa sair. Transplante. Transplante é a passagem das mudas da sementeira para o canteiro definitivo. Veja abaixo algumas dicas para fazer esse processo. 1. Faça o transplante quando a mudinha estiver com 5 ou 6 folhinhas, o que acontece em cerca de 30 dias. Molhe bem as mudas na sementeira. Escolha as plantas mais viçosas e com uma colher, retire-as com um pouco de terra junto à raiz. 2. Abra as covas no canteiro definitivo, observando o espaçamento para cada planta, vide anexo 7º. 3. Coloque as mudinhas nas covas, juntando terra e apertando um pouco em volta. 4. Cubra o canteiro com restos de vegetais, capim, grama, palha de arroz, para conservar a umidade. Proteger a terra do sol direto e evitar o crescimento de mato. Isto é chamado de cobertura morta. 5. Regue com abundância as mudas recém-transplantadas. Isto ajuda a aproximar a terra das raízes e, com isto, a muda sofre menos com o transplante. É importante que o transplante seja feito num dia nublado ou num final de tarde, para que as mudas não fiquem prejudicadas pelo calor. Semeadura diretamente no canteiro definitivo. 1. Abrem-se covas em fileiras com 10 centímetros de profundidade e espaçamento, variando conforme a espécie de planta. 2. Semeiam-se de 2 a 3 sementes por cova. 3. Cobrem-se as sementes com uma fina camada de terra e rega-se levemente. Cuidados com a horta. Irrigação. Não adianta fazer bem uma horta se não fornecermos água suficiente para que as hortaliças possam se desenvolver. Quando o tempo estiver seco, devemos lembrar de irrigar a horta todos os dias. Devemos regar também sempre que as folhas estiverem murchas ou caídas e logo após o plantio. É importante manter a terra sempre úmida e nunca irrigar com sol forte, mas sim no final da tarde ou no início da manhã.
Devemos tomar maior cuidado com as plantas da sementeira e as que estão em locais que não recebem água da chuva, as quais devem ser irrigadas periodicamente, todo dia. Raleamento é a retirada de algumas plantas para que as outras possam crescer melhor. É feita nas hortaliças de semeadura direta nos canteiros. Estaqueamento e amarração. Algumas hortaliças como tomate, vagem e pimentão precisam de um suporte para que os frutos não fiquem em contato com o chão e acabem se estragando. Isso é feito colocando-se uma estaca ou taquara perto da planta e amarrando de acordo com o seu crescimento. Amontoa consiste em cobrir o bulbo da planta, beterraba, batata, cenoura, etc., com terra para que fique completamente enterrado. A parte do bulbo exposta ao sol fica esverdeada e com um gosto diferente. Pragas e doenças. Por mais que nossas plantas estejam bem nutridas, irrigadas e o canteiro limpo, pode aparecer alguns insetos ou doenças. Por isso, alguns cuidados são importantes. Nunca plantar hortaliças da mesma qualidade no mesmo canteiro, principalmente tomate, pimentão e beterraba. 2. Retirar as plantas que estiverem doentes, pois podem transmitir a doença para plantas saudáveis. 3. Cuidar para que formigas, pulgões, vaquinhas, lesmas e insetos em geral não se reproduzam em grande quantidade. Muito obrigado! Temos um presente para você na descrição desse vídeo.